Olá, está começando o Boletim Coronavírus. Eu agradeço a sua companhia e audiência. Em Maringá, pessoas que foram contaminadas pela Covid-19 e desenvolveram a forma mais grave da doença estão recebendo tratamento para se recuperar das sequelas deixadas pelo vírus. Reginaldo e Paulo Sérgio, eles não são amigos, mas têm algo em comum. Ambos venceram a Covid-19. Paulo ficou 17 dias na UTI, 10 deles entubado. O pesadelo acabou há 2 meses. A gente ficou entubado lá, 10 dias lá, 10 dias você nem sabe o que está acontecendo, né? Senhor Deus deu mais uma chance e nós estamos aí de volta, graças a Deus. Já o Reginaldo precisou ficar 34 dias na unidade de terapia intensiva e mesmo depois de 3 meses da alta hospitalar, ele sente as consequências deixadas pela doença. Uma doença nova, eu não sabia nem o que ia acontecer, entendeu? Mas graças a Deus estou vendo que estou recuperando bastante. Hoje, os dois recebem acompanhamento no ambulatório pós-Covid. A cidade de Maringá, no noroeste do Paraná, inaugurou o primeiro ambulatório pós-Covid há 2 meses. O sistema é coordenado pelo Hospital Municipal e conta com a parceria de universidades locais, que oferecem serviços em 16 especialidades médicas. Os pacientes, no momento em que eles chegam até a clínica e que eles são abordados pelos nossos alunos e supervisores, eles passam por um processo, de avaliação específica, seja da função cardíaca, pulmonar e também da capacidade funcional, levando em consideração também a estrutura musculoesquelética desses pacientes. Não só a fisioterapia, mas a parte psicológica, psiquiátrica, fonoaudiólogo, também a parte médica que às vezes precisa, a parte endocrinológica, cardiológica, todo integrado dentro do Sistema Único de Saúde. Para que o paciente integre a esse sistema, é só ele buscar a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa, caso ele tenha algum tipo de sequela relacionado à Covid-19. Em média, o tempo de tratamento de um paciente pós-Covid gira em torno de 8 a 12 semanas. O acompanhamento leva em consideração a necessidade de cada um e a evolução individual. Os atendimentos são realizados pelos acadêmicos e supervisionados por professores. A proposta do ambulatório é oferecer às pessoas que foram contaminadas condições de recuperação, para que consigam retornar à rotina normal e de forma saudável o quanto antes. Anvisa suspende jogo entre Brasil e Argentina para as eliminatórias da Copa do Mundo. Veja como fica a situação a partir de agora. O jogo entre Brasil e Argentina pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2022 acabou com uma enorme confusão dentro e fora do campo, depois que a Anvisa paralisou a partida, alegando que membros da delegação argentina entraram no país de maneira ilegal. De acordo com a agência, o goleiro Emiliano Martínez, os meias Emiliano Buendia, Giovanni Lo Celso e o zagueiro Christian Romero violaram as normas sanitárias do país, por não terem cumprido quarentena obrigatória, já que os jogadores vieram do Reino Unido, que se encontra em zona restrita. A Polícia Federal chegou a comparecer à concentração argentina, mas não obteve sucesso, já que a delegação teria se fechado às autoridades. A Associação de Futebol Argentina teria inclusive trocado de vestiário antes do jogo, para impedir a entrada dos agentes da Anvisa e da Polícia Federal que foram até o estádio, além de afirmar que só jogaria se os 4 jogadores fossem liberados. Após a confusão que se arrastou por quase 1 hora, a Conmebol divulgou um comunicado dizendo que a partida foi suspensa e que a decisão do confronto caberá à FIFA. Adolescente resfriada e com o nariz entupido. É necessário fazer o teste para Covid? Veja o que responde a doutora Ana Escobar. Da caixinha de perguntas. Adolescente resfriada, nariz entupido. Necessário fazer exame para Covid? Sim, absolutamente necessário. Lembrando que o ideal é a gente fazer o exame a partir do 3º dia de sintomas, tá? Entre o 3º e o 5º dia de sintomas. Pessoal, essa variante Delta, ela dá muitos sinais de gripe, esses sinais de nariz entupido, de tosse, de coriza, tá? Então, dor de garganta. Qualquer adolescente, na verdade, qualquer pessoa com esses sintomas deve sim ser testado. Principalmente se adolescente deve estar na escola. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade de jamais mandar os filhos para a escola com quaisquer sinais de gripe, tá bom? Então, as escolas têm os protocolos e os pais têm a responsabilidade de cuidarem dos seus filhos, tá bom?
União Europeia e laboratório que fabrica a vacina AstraZeneca entram em um acordo sobre o programa de entrega de vacinas. Fim da disputa judicial entre a União Europeia e a AstraZeneca. Ambas as partes anunciaram nesta sexta-feira que chegaram a um acordo sobre a entrega das vacinas contra o coronavírus após a polêmica sobre os atrasos na distribuição. O laboratório sueco-britânico se compromete a entregar até março do próximo ano as 200 milhões de doses restantes do contrato de 300 milhões de vacinas firmado no ano passado com a Comissão Europeia. Os primeiros 135 milhões devem ser distribuídos antes do final de 2021. A União Europeia acusou a AstraZeneca de priorizar as entregas de vacinas para o Reino Unido e não para o bloco. Já a Comissão Europeia entrou com ações nos tribunais belgas em abril deste ano para exigir as entregas ou impor grandes multas diárias. Enquanto isso, a empresa argumentou que seu contrato com o bloco apenas exigia que ela fizesse os melhores esforços para cumprir as metas de entrega e que o congestionamento da produção em suas fábricas europeias era inevitável. Em junho, uma decisão provisória de um tribunal de Bruxelas impôs à AstraZeneca um novo cronograma de entrega. Festival de Jazz e Blues será o primeiro evento teste com público e acontece nos dias 17 e 18 de setembro no estado do Ceará. O festival, que já faz parte do calendário musical do país, retoma as atividades presenciais como o primeiro evento teste do Ceará. Com capacidade para receber 200 pessoas, os novos protocolos incluem a apresentação de cartão de vacinação e teste negativo para a Covid-19. 2 doses da vacina, teste entre 48 e 24 horas antes e ainda uso obrigatório de máscara, vai ser tudo higienizado. Uma das principais atrações do evento é Ricardo Bacelar, que em 2016 já havia gravado um show ao vivo no Festival de Jazz e Blues de Guaramiranga. Desta vez, ele promete encantar os espectadores com mais um show surpreendente. Uma coisa nova que eu resolvi fazer foi chamar algumas pessoas que eu não tocava há algum tempo, mas que são pessoas que eu toquei durante muitos anos, né? Músicos da minha geração, Pantico Rocha na bateria, Cristiano Pinho na guitarra, que é meu primo querido, né? Nélio Costa no baixo e o Márcio Rezende no saxofone e flauta. Ricardo nos recebeu em seu estúdio e mostrou que está tomando todos os cuidados em relação à pandemia. Protocolos que são muito importantes para que o mais rápido possível a gente volte à normalidade. O protocolo tem que ser cumprido, não é? Eu tenho muito cuidado com isso, eu não peguei a doença, né? Me vacinei, acho que todo mundo devia se vacinar, tomar as 2 doses. Manter o distanciamento, lavar a mão, boto máscara, eu estou com 2 máscaras, estou com a N95 e estou com a máscara cirúrgica aqui por baixo. Além de Ricardo, vários outros artistas cearenses vão se apresentar. Marcos Lessa, Idilva Germano, pessoal lá de Guaramiranga, a Fladiana, né, com a Jazeira. Vamos ter ainda o Rômulo e Adelson Viana, Zé do Norte, Nonatinho, que vai ser um show muito lindo também. Pesquisa realizada nos Estados Unidos aponta que a variante Delta não provoca casos mais graves de Covid-19 nas crianças. A variante Delta não causa casos mais graves de Covid-19 em crianças e adolescentes em comparação com outras variantes. É o que mostram os primeiros dados divulgados nesta sexta-feira pelas autoridades de saúde dos Estados Unidos. A preocupação com as consequências da variante Delta entre os mais jovens tem aumentado, com um número crescente de crianças hospitalizadas nas últimas semanas. Os Centros de Prevenção de Doenças, principal agência federal americana de saúde pública, estudaram dados de pacientes internados por Covid-19 em 99 condados de 14 estados. A agência comparou o período do começo de março a meados de junho com meados de junho ao fim de julho, quando a variante Delta se tornou dominante nos Estados Unidos. Entre esses 2 períodos, a taxa de hospitalização de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos se multiplicou por 5, mas a proporção de crianças e adolescentes hospitalizados por doenças graves, como aqueles internados em unidades de terapia intensiva, foi semelhante antes e durante o período em que a Delta era dominante, aponta o relatório. Foram confirmados 5 casos da variante Mu em Minas Gerais. A variante Delta continua predominante no estado.
Descoberta na Colômbia, a variante Mu foi identificada em 2 cidades no leste de Minas. Virginópolis, com 3 casos confirmados, e Guanhães, com outros 2 casos. Ainda não se sabe se a contaminação se deu por transmissão comunitária ou se foram casos importados da doença. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a variante Mu traz mutações que podem indicar resistência às vacinas. Mas vários estudos estão sendo realizados, inclusive no CT Vacina da UFMG, para caracterizar essa nova linhagem do coronavírus. Já a variante Delta, caracterizada como mais transmissível, cresce de forma vigorosa no país. Em Minas, nos últimos 3 dias, a incidência de casos aumentou 36%, saltando de 174 para 236. E o Boletim Coronavírus está terminando. Você continua com a nossa programação? Até a próxima!